E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade para nossa série sobre autoconhecimento. E a gente vai falar sobre vitalidade, a vitalidade que a gente pode ver através do mapa astral. São aquelas experiências que fazem a gente se sentir mais vivo. Então é uma vitalidade mais relacionada com o nosso ânimo e não tanto com a vitalidade física, mas enfim, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, se você tem interesse em saber um pouco sobre isso, assiste esse vídeo até o final e vamos nessa! E antes da gente começar o nosso vídeo de fato, eu devo lembrá-los de que eu estou fazendo mapas astrais, estou fazendo leituras de mapas astrais. Se você tiver interesse na leitura do seu mapa astral, você pode clicar no link que vai aparecer na descrição deste vídeo. Você vai ser direcionado para o meu site e tá tudo muito bem explicadinho lá. Como eu falei no último vídeo, eu trabalho com 2 semanas de prazo básico para fazer o mapa. Só que esse tempo ele sofre alterações conforme o número de mapas que eu tenho para fazer, tá? Porque sou só eu para fazer o mapa. Eu não uso facilitadores de interpretação, ou seja, eu não pego textos prontos de lugar nenhum. Eu escrevo tudo e o meu mapa tem várias páginas. Tem pelo menos umas 100 páginas e ele vai num formato de livro. Mas um livro eletrônico, logicamente. Ele tem uma capa muito bonita. Ele tem uma organização que é muito legal para você conseguir entender as coisas. E dito isso, vamos começar o nosso vídeo de fato, né? O que é vitalidade? A vitalidade pode ser entendida como energia ou força vital que sustenta os organismos vivos. É o vigor que nos impulsiona a agir e manter a vida de forma saudável. E também a vitalidade é um conceito que se encontra em várias áreas do conhecimento, tais como na biologia, aonde a vitalidade se refere à capacidade de um organismo crescer, se reproduzir e manter suas funções. Na medicina, e nesse caso ela está relacionada justamente com o estado de saúde geral da pessoa. Também na filosofia, porque existem algumas correntes, algumas tradições filosóficas e espirituais que argumentam que a vida é impulsionada por uma força vital que não pode ser explicada apenas por processos físicos e químicos. É um conceito como o do prana no hinduísmo, como o chi no taoísmo e pneuma na Grécia Antiga. Esses são exemplos dessa perspectiva. E também nós temos dentro da psicologia, em que a vitalidade ela pode ser associada à energia mental e emocional. Para a gente falar sobre vitalidade no mapa astral, eu vou utilizar os conceitos de um livro chamado Astrologia e as Dimensões do Ser, segundo o qual, quando a gente fala sobre vitalidade em termos astrológicos, a gente está falando não apenas da saúde de uma pessoa, mas de uma virtude que se sintoniza com as funções solares superiores. Logo, a gente pode compreender que o elemento que vai nos fornecer informações sobre a vitalidade no mapa astral é o Sol. Essa vitalidade solar ela é um conjunto de atributos que representam mais do que a boa saúde e o excelente desempenho. Para além do campo fisiológico, ela inclui fatores psicológicos que geram ânimo verdadeiramente inspirador para o bom funcionamento do corpo e da alma. É um composto psicossomático do elemento fogo, que, quando bem integrado, leva a uma vida muito melhor. Particularmente, a vitalidade pode ser associada a algo como o ânimo. É o meu ponto de vista. Algo que te dá ânimo, que te faz sentir entusiasmo, que te faz gostar de estar vivo e querer continuar, logicamente. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês um pequeno trecho de uma experiência que eu tive. Como vocês sabem, eu estou indo numa casa de umbanda e durante um dos meus atendimentos lá, eu conversei com um guia e este guia me perguntou se eu sabia o que era depressão. E eu respondi que sim. Então ele disse, então
Responde para mim o que é. Aí eu fiquei meio nervosa, né? Meio nervosa, porque, pô, imagina se eu erro. Mas daí eu disse que a depressão tinha muita relação com quando a pessoa perdia o ânimo para fazer as coisas, ela perdia o desejo de fazer as coisas e tal. Mas eu acrescentei que, na minha visão pessoal, eu acreditava que a depressão era quando a pessoa estava longe do propósito dela, quando ela estava desalinhada com a essência dela, com o caminho, com aquela missão que ela veio fazer. E este guia falou que eu não estava errada, que era uma boa definição. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês um pequeno compilado aí de informações sobre o Sol nas casas e nos signos, para que a gente possa ver o que influencia muito basicamente a vitalidade de uma pessoa, ok? Assim você vai poder olhar para o seu mapa, ver aonde está o seu Sol e ver que tipo de experiências que influenciam na sua vitalidade. Lembra que a casa, ela traz uma área de experiência. Eu gosto muito de usar uma analogia que é a seguinte: o planeta dentro do mapa astral, ele poderia ser comparado com um ator, uma atriz, enfim, um ator. O signo é o figurino que este ator está utilizando, ou seja, é a roupa que ele está usando. E a casa fica sendo o palco onde ele está atuando com aquela roupa. Quando o Sol está na casa 1, então a vitalidade da pessoa ela tem uma relação muito íntima com aquele universo muito particular dela mesma, com a forma como ela vê a realidade, com as iniciativas dela, com a forma como as pessoas veem essa pessoa. Então, para ela é muito importante a imagem pessoal dela, a personalidade e toda essa questão de casa 1. É o foco nela. Quando o Sol está na casa 2, aí a gente já entra num terreno que tem relação com finanças, com valores, com talentos. Então, o que pode acontecer? A vitalidade da pessoa, ela pode ter uma relação com como esta área financeira está funcionando. Às vezes, se a área está funcionando bem, ela se sente bem, ela se anima. Se a área não está funcionando bem, ela já se desanima. Também essa vitalidade pode ter uma relação com essa pessoa estar fazendo uso adequado dos seus talentos e dessas habilidades que ela tem para desenvolver, que podem gerar renda para ela. Além disso, também tem muita importância para esta pessoa de Sol na casa 2, para a vitalidade desta pessoa de Sol na casa 2, que aquilo que ela faça para ganhar a renda dela esteja de acordo com aquilo que ela valoriza, com os valores dela. Tanto aqueles valores subjetivos como os valores objetivos. Quando o Sol está na casa 3, então a gente vê uma vitalidade que é muito associada com as questões de comunicação, de interação social e de aprendizado. Então, para essa pessoa é muito importante ela falar, escrever, se expressar, se movimentar, estudar e interagir com pessoas. Para essa pessoa ficar trancada num ambiente, ficar isolada do mundo, pode fazer muito mal. Quando o Sol está na casa 4, aí a gente já está falando de uma vitalidade que é afetada pelas questões do lar, pelas questões da família, da relação com a família, e pelas questões da própria estrutura emocional da pessoa, porque a gente não pode esquecer que a casa 4 ela é a área que fala da infância, daquilo que a gente aprende na infância, de como essa infância nos molda, por assim dizer, nos afeta, o que a gente herda. Então tem várias coisas dentro desse contexto de raiz, de história, de família, de lar, que podem afetar a vitalidade dessa pessoa com Sol na casa 4. Quando o Sol está na casa 5, então a gente já está falando de uma vitalidade que se relaciona muito intimamente com as experiências criativas, com a autoexpressão, com a autoestima e com os prazeres. Então, para esta pessoa é muito importante que ela faça coisas agradáveis para ela, porque estamos falando de prazer. Também é importante que ela se expresse com muita verdade, de forma autêntica, porque ela vai querer deixar a marca dela nas coisas que ela fizer. Quando o Sol está na casa 6, a gente já está falando de uma vitalidade que tem relação com serviços, com rotina, com trabalho, com saúde. Então,
é importante para esta pessoa que ela preste atenção se aquilo que ela está fazendo na rotina dela, no trabalho dela, enfim, o tipo de coisa que ela está fazendo ali, se aquilo está fazendo bem para ela. Porque quando a gente não faz aquilo que nos faz bem na nossa rotina, a tendência é que a gente agrave a nossa saúde, e isso vai gerar problemas para a nossa vitalidade, tanto no aspecto físico quanto nos outros aspectos, quanto no aspecto que eu falei aí, que eu estou usando no aspecto do ânimo, porque uma pessoa que está com problemas de saúde, ela não se sente animada, é muito difícil ela se sentir animada. O Sol na casa 7 vai falar de uma vitalidade muito afetada pelas parcerias. Então aqui também entra aquela questão de que é importante para essa pessoa observar com que tipo de parceiros ou parceiras ela está se relacionando. Porque a vitalidade dessa pessoa pode ser influenciada por essas pessoas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Então essa pessoa, por uma questão de vitalidade, ela vai querer estar junto com outras pessoas, ela vai querer ter um relacionamento, uma parceria, e daí tem que ver o tipo de pessoa com a qual ela vai se relacionar, para ver como que isso vai afetar essa vitalidade dela. O Sol na casa 8 já vai falar de uma vitalidade que é afetada pelas questões de transformação pessoal, pela intimidade, pelas crises, e por questões subconscientes também. Então, um dos pontos que pode acontecer aqui tem outros, logicamente, mas o que eu vou citar aqui que pode acontecer é o quê? Imagina que a pessoa se casa, ela se casa ou se junta com alguém, enfim, começa a ter uma vida compartilhada ali, e essa vida compartilhada pode exercer um efeito sobre a vitalidade dessa pessoa. E de novo, a gente cai na questão de como é que é o parceiro dessa pessoa, como é que são essas pessoas com as quais ela está convivendo. Porque isso vai afetar a vitalidade dela, tanto para o lado bom como para o lado não tão bom. O Sol na casa 9 traz a vitalidade muito relacionada com experiências religiosas, filosóficas, culturais e de expansão de consciência. Então, para essa pessoa de Sol na casa 9, é muito importante ela se envolver com essas experiências, ela buscar estar num contexto onde ela esteja em contato com filosofias, ela esteja aprendendo sobre filosofias, ela esteja em contato com culturas diferentes da dela, porque ela precisa estar aumentando os próprios horizontes dela, porque a casa 9 é uma área de expansão. O Sol na casa 10 fala de uma vitalidade que se relaciona com reconhecimento social, carreira, fama. Então, da forma como eu entendo, quanto mais reconhecimento essa pessoa ganha, mais animada, com mais vitalidade ela se sente. O Sol na casa 11 traz uma vitalidade que é muito influenciada pelas experiências coletivas, pela realização das metas e dos objetivos, e também pelas amizades. E aqui a gente vai entrar de novo naquela questão, com que tipo de pessoas eu estou me relacionando, porque afinal, se essas pessoas podem afetar a minha vitalidade, eu tenho que me relacionar com pessoas que agreguem positivamente e não o contrário. E por fim chegamos ao Sol na casa 12, que vai falar de uma vitalidade que está muito conectada com as experiências inconscientes, espirituais, as experiências de reclusão, aquelas experiências mais subjetivas. E aqui é muito importante a vida interior, como que está a vida interior da pessoa, porque é isso que vai gerar a sensação de vitalidade para ela. Agora a gente vai entrar no Sol nos signos, tá? Porque eu te passei o cenário onde essa vitalidade é afetada, e agora eu vou te passar como que essa vitalidade é afetada. E lembrando, é superficial, tá? Claro que você tem outros fatores no seu mapa que podem gerar desafios ou podem facilitar as coisas, tá? Então, quando o Sol está em Áries, a pessoa tem a vitalidade dela atrelada à autonomia, à liberdade, a iniciativas, ao senso de eu faço por mim e eu sigo o meu caminho.
O Sol em Touro já vai falar de uma vitalidade que é muito associada à segurança e estabilidade no campo material. Também tem relação com um aspecto simplista e rotineiro na vida, uma coisa mais contínua, que não tem tantas mudanças. Quando o Sol está em Gêmeos, a vitalidade vem afetada, vem atrelada a interações sociais, aos aprendizados, a uma comunicação clara. São as experiências teóricas no geral e as experiências sociais que vão afetar a vitalidade da pessoa com Sol em Gêmeos. Quando o Sol está em Câncer, a gente já está falando de uma vitalidade que é atrelada à segurança emocional, proteção, apoio, acolhimento, nutrição. Então, como a gente está falando de um signo de água aqui, e a água ela tem uma vibe muito de inconsciência, porque se você parar para observar a água, você olha para um oceano, tu vê a superfície do oceano, mas tu não vê o que está abaixo dele se você não mergulhar nele, né? Então não tem como. Então existe uma vibe de inconsciência na água. Essa vitalidade ela pode ser afetada por questões inconscientes e também pelo passado. E o signo de Câncer, por ser regente da casa 4, por ser dono da casa 4 do mapa, ele é de fato muito conectado com o passado da pessoa. O Sol em Leão, ele vai indicar uma vitalidade que está associada a reconhecimento e autoestima. O ânimo dessa pessoa ele vem muito quando ela ganha o reconhecimento dos outros e quando ela recebe amor, especialmente o amor próprio. Também tem uma íntima relação com se expressar de forma criativa e conseguir inspirar, deixar a sua marca, colocar a sua marca nas coisas. O Sol em Virgem vai falar de uma vitalidade que tem associação com o serviço útil e aperfeiçoamento. Então, para essa pessoa, é muito importante ela ajudar os outros de forma prática, ela agregar para a vida dos outros. E isso afeta a vitalidade dela tanto de forma positiva como de forma negativa. O Sol em Libra vai falar de uma vitalidade conectada aos relacionamentos harmoniosos, à paz, à justiça e ao equilíbrio. Para essa pessoa que tem o Sol em Libra, é muito importante ela estar com outras pessoas, ela ter relacionamentos e ela se cercar de coisas que são belas e agradáveis. O Sol em Escorpião fala de uma vitalidade que tem associação com intensidade, profundidade e também com transformação e poder. É uma vitalidade que tem muita conexão com os desejos, com os medos e com entrega. O Sol Sagitariano vai falar de uma vitalidade que vem associada com aventura, exploração, movimento e uma busca que geralmente tem relação com um sentido maior, com uma verdade maior. Então, para essa pessoa, é muito necessário ela ter esse sentido mais amplo na vida. Ela ter o sentido de eu estou aqui por isso, eu estou fazendo por isso, e também ampliar os próprios horizontes. Quanto mais ela tem essa sensação de estar crescendo, mais ela se anima com a vida. E o Sol em Capricórnio vai falar de uma vitalidade muito conectada com as conquistas materiais, com a realização das metas e dos objetivos, com a construção de algo sólido, porque para essa pessoa a vitalidade tem ligação com os resultados que ela consegue. O Sol em Aquário vai falar de uma vitalidade associada à liberdade, à sociabilidade, à inovação, à diferenciação, à intelectualidade. Aqui também é importante para a pessoa fazer as coisas de um jeito que seja diferente, que seja fora do padrão. Ter conexões com pessoas que tenham ideias semelhantes às suas e estar aberta para a diversidade. E chegamos ao Sol em Peixes. Quando nós temos o Sol em Peixes, a vitalidade ela tem uma relação com os nossos movimentos emocionais, com o nosso fluxo emocional, com a conexão que a gente tem com todas as coisas e com algo que é muito maior do que nós, com os sonhos e os ideais. É uma vitalidade que também sofre influência das questões práticas do dia a dia. Por quê? Porque o signo de Peixes, ele é muito, a grosso modo falando, ele é muito sonhador. Então ele é pouco prático. Então, para ele, lidar com as questões do dia a dia pode ser um desafio e pode afetar a vitalidade dele também. E isso eu posso falar por experiência própria, porque
boa parte da minha vida eu passei inventando história, escrevendo história, fazendo música, desenhando, enfim, fazendo coisas que vinham muito do meu movimento interior, da minha vida interior. A partir do momento em que eu troquei a minha vida, vamos dizer assim, a partir do momento em que eu entro no universo adulto e a coisa muda e eu preciso me deparar com como que eu vou conseguir dinheiro, com puxa, eu tenho que arrumar a casa e tenho que fazer essas coisas todas aí a vitalidade ficou comprometida. E é isso que eu posso falar. Não posso me aprofundar nesse caso aí, não. Não tem como. Então, basicamente, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero que te ajude pelo menos um pouquinho, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, segue as nossas redes sociais se você quiser acompanhar os conteúdos por lá também. E se você tiver interesse, você pode clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo, ir para o meu site e encomendar o seu mapa astral. Se você quiser fazer o seu mapa hoje, você vai ter 3 mapas na frente, tá? Então vai receber só no mês que vem, beleza?